Eu quero falar sobre, como eu já comentei, milagre na minha casa. Onde é a sua casa? Vamos lá. Vamos tentar localizá-la geograficamente. Estenda sua mão em direção da sua casa. Diga assim: Deus tem milagre na minha casa. Você crê? Milagre na minha casa, parte 2. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá, 2 Reis, livro de 2 Reis, ou segunda carta de Reis, os livros históricos da Bíblia, onde são narradas algumas histórias dos reis de Israel. Nós vamos falar especificamente sobre essa história de uma mulher. A Bíblia não cita o seu nome, ela era uma mulher viúva, que precisava de um milagre para a sua casa. Talvez você veja aqui e precise de um milagre para a sua casa. Eu quero dizer, esse mesmo Deus que operou aqui, na palavra de Deus, e operou há muitos anos atrás, é o mesmo Deus que está aqui, amém? E Ele vai fazer um milagre na sua vida, amém? Em nome de Jesus. Grave bem isso, milagre na minha casa, amém? Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, vai ser o texto que nós vamos ler, e eu creio que Deus vai falar de uma forma especial ao teu coração, amém? Aleluia, glória a Deus. Quem achou, diga amém. Fazendo um recurso também aqui, preciso aumentar um pouquinho, subir essa imagem mais para cima, para ficar melhor, acho que eu fico na frente, a gente vai melhorar isso daí, amém? Em nome de Jesus, irmãos, feche seus olhos, mesmo com sua Bíblia aberta, vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, pela tua graça, poder e misericórdia, nós estamos à tua presença, Deus. Mais uma vez eu estou no teu altar, e o desejo do meu coração, Pai, nessa noite é ser usado pelas tuas mãos, Pai, para ser porta-voz da tua voz aos corações essa noite. Pela tua graça, poder e misericórdia, usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para liberar a palavra do Senhor sobre a vida da tua igreja e do teu povo. Que cada coração receba agora o teu toque, pelo poder da tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Vamos ler, diz assim, versículo 1, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, diz assim: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo dos profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Eliseu era o profeta aqui em Israel, dizendo: o meu marido o servia e morreu, e o Senhor sabe que ele temia ao Senhor, a Deus. Agora veio um credor que me ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Respondeu o profeta Eliseu. Diga-me o que você tem na sua casa. Eu quero que você grave bem essa parte. Essa parte do texto aqui vai ficar como base do nosso tema hoje. O que é que você tem na sua casa? Amém? Prosseguindo. Então Eliseu, e perguntou: o que você tem na sua casa? E ela respondeu: eu não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite. Diga assim comigo: uma vasilha de azeite. Versículo 3. Então Eliseu disse: tome emprestado muitas vasilhas dos seus amigos e vizinhos. Quantas consegui? Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe quando estiver cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas, e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. E disse ela: tragam mais vasilhas a um dos seus filhos. E eles responderam: acabaram as vasilhas, e o azeite parou de correr. Versículo 7. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite, pague suas dívidas, você e seus filhos poderão viver do que sobrou. Amém? Só para entendimento desse contexto, irmãos. A lei judaica, e isso está em Levítico, existe uma regra na lei judaica, que se alguém está devendo, ou seja, se você vira um devedor, você tem uma dívida,
A lei do judaísmo você pode ir lá cobrar. E se a pessoa não tiver bens ou algo para ser penhorado, para pagar a dívida, a pessoa pode se tornar escravo do seu credor. Ou seja, ele vai trabalhar de graça para a pessoa que ela está devendo, que ele está devendo, para pagar a sua dívida. Só que aqui a Bíblia fala que essa viúva, ela foi até o profeta, dizendo: ó, o meu marido, ele era seu servo, ele ajudava você. Só que agora ele morreu, e o credor está batendo na minha casa e quer levar os meus filhos como escravos para trabalhar, porque nós não temos recursos para pagar as dívidas que ficaram. A Bíblia não fala, querido, mas entendo eu que talvez os filhos delas não eram maior de idade, talvez eram jovens. Imagina a situação de uma mãe angustiada, com um credor batendo lá, e ela vendo a única alternativa que ela tinha que entregar os seus filhos para trabalhar, para pagar a dívida, não sabendo para onde iriam, o que iriam fazer. Ela, com o coração aflito, ela vai procurar o homem de Deus. Por isso, querido, quando você estiver com o seu coração aflito, procure as pessoas certas, procure o lugar certo, irmãos. Ela foi procurar o homem de Deus, o profeta de Israel, que aqui na época era Eliseu. Porque, irmãos, o homem de Deus sempre tem uma palavra de vida para liberar sobre a sua vida. Porque às vezes você tem problemas, e isso é normal, irmãos, eu tenho também. Talvez você tenha problemas na sua casa, eu também tenho. E às vezes a gente vai procurar pessoas para nos ajudar, mas elas não têm palavras para nos ajudar. Pelo contrário, ela quer questionar, ela quer falar: mas você tem que fazer assim porque ele é assim, porque você também é assim. Não, não é isso que a gente precisa ouvir. Precisamos de uma palavra de vitória, uma palavra de vida. E se você buscar da fonte certa, você vai ter essa palavra. Diga aleluia, irmãos. Ela foi até o homem de Deus. E ela chegou contando a sua necessidade, o milagre que ela precisava. A sua família estava correndo o risco de ser levada como escravo, seus filhos. Imagina a mãe, mãe é tão protetora, tão cuidadora, imagina a mãe ter que ver os seus filhos saírem. Mas o profeta, ele tem sempre uma direção de Deus. O homem de Deus, ele sempre tem uma palavra de Deus, irmãos. E ele diz para ela, versículo 2: o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. E ele faz mais outra pergunta: diga-me, o que você tem em sua casa? Talvez, irmãos, ela estava tão preocupada. E eu sei que as preocupações nos deixam assim. Os problemas talvez dentro da nossa casa. E entenda que hoje a palavra novamente é direcionada para casa, nossa casa. Porque Deus tem um milagre na sua casa, na minha casa. Você crê? Diga amém. Ela estava tão talvez perplexa, e ela perdeu o foco. Ela até responde: eu não tenho. Mas depois parece que ela lembra. Fala: não, peraí. Quer dizer, eu não tenho nada. Eu tenho, na verdade, uma vasilha de... Irmãos, esse texto aqui, muitos pastores, talvez você já ouviu pregar a mensagem sobre esse texto. Eu poderia falar sobre a obediência, do que Deus pode fazer, a multiplicação. Mas o Espírito Santo me levou especificamente nesse texto. Porque para Deus fazer o milagre na tua casa, tem uma coisa que não pode faltar lá. Não pode faltar o azeite na tua casa. Não, pastor, eu tenho um pouquinho de azeite lá que eu ponho para temperar a salada. Quem come salada com azeite aqui? Tem uns irmãos que gostam. Eu também, irmão. Tem um pouco, não é esse azeite não, irmão. Não é esse óleo não. O azeite na Bíblia, ela simboliza pela presença de Deus. Reis, homens eram ungidos com óleo, consagrados. E o Espírito do Senhor se apoderava deles. Foi assim com o rei Davi, com Saul, com profetas. Então, sabe o que eu entendo aqui? Olha para mim, talvez a nossa casa, uma casa abençoada, não é uma casa onde não tem briga não, viu, irmão?
Essa casa não existe. Uma casa que não tem problema não é. Ah, minha casa tem problema, então minha casa não é. Não, sua casa é abençoada sim, irmão. Seus filhos são abençoados sim, irmãos. Ah, mas cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito, um quer, outro não quer. Uma casa abençoada não é onde uma casa que não tem briga. Uma casa abençoada é onde Deus está, irmãos. É onde a presença de Jesus está, irmãos. Porque se acontece alguma coisa, a presença de Deus está lá, daqui a pouco está todo mundo se abraçando. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Para o azeite, para o milagre acontecer na nossa casa, não pode faltar o azeite. Sabe o que é o azeite? O azeite era a matéria-prima tão preciosa daquela época, que, com azeite, eles faziam especiarias de comida. Se você ler, a Bíblia fala, que até no tabernáculo era usado o azeite para fazer a comida. O azeite era o que mantinha as lâmpadas acesas. Na parábola das 10 virgens, de Mateus capítulo 25, as virgens que levaram nas suas botijas azeite reserva a mais. Quando o noivo chegou, porque o noivo demorou para vir, e assim que ele demorou, o óleo estava queimando. Quem já morou no sítio aqui? Como que é a luz lá? Acende a lamparina, põe o óleo, põe o azeite, e ele que é o combustível que vai fazer aquele fogo pegar, irmãos. Quando o noivo chegou, a Bíblia fala tardando o noivo, as loucas acordaram desesperadas, porque ficou a noite inteira ali queimando, chegou na hora que o noivo chegou, estava faltando azeite, e quem tinha azeite tinha suas lâmpadas acesas, e as que tiveram suas lâmpadas acesas, elas subiu ao encontro do noivo. Então olha quão precioso era o azeite. Perceba que ela estava tão desfocada no problema, que ela até esqueceu que ela tinha algo precioso dentro da casa dela. Por isso, irmão, você tem que buscar a Deus dentro da tua casa, porque esse azeite nunca falte na tua casa. Pode ter lá problema batendo lá na sua porta, problema familiar, de casamento, mas se tem azeite lá, irmãos. E quando eu falo azeite, é a presença de Deus. Se tem azeite lá, pode ter certeza, o milagre vai acontecer na sua casa. Aleluia, diga aleluia. Aleluia. Esse versículo 2 é a chave da mensagem. Para acontecer um milagre, precisa ter o azeite. Isso não pode faltar. Tem coisa, irmãos, que a gente não pode deixar faltar. Depois que o Benjamin nasceu, eu vi que tem uma coisa que não pode deixar faltar em casa: fralda e leite. Não pode faltar, irmãos. Não pode ter Danone, não pode ter Yakult, mas se faltar leite e fralda, aí é complicado. Tem coisa que não pode deixar faltar. Pastor, mas minha casa não está com problema. Essa mulher aqui estava com um problema também. Essa mulher, essa viúva, ela precisava de um milagre na casa dela. Ela estava desesperada. Talvez tenha situações que a gente enfrenta dentro da nossa casa que são desesperadoras. Mas se tem azeite, aleluia. Se tem azeite, irmãos, pode ter até problema, pode ter dificuldade, mas se tem azeite, irmãos, Deus vai fazer um milagre na sua casa. Aleluia. Ele pergunta o que você tem na sua casa. Ela responde: eu não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite. Então o profeta responde: então faz o seguinte, empreste muitas vasilhas. Muitas. Quantos você conseguir? O maior número que você conseguir. Depois, entre na sua casa. Feche a porta. Essa parte aqui é interessante. O fechar a porta
Quando o profeta fala para ela, entra na sua casa com seus filhos, fecha a porta. Isso fala de intimidade, irmãos. Porque tem coisa dentro da nossa casa que às vezes a gente está até certo. Mas tem coisa que a gente precisa ser consertado. A gente precisa abrir o coração. Às vezes a gente quer um milagre de Deus na nossa casa, mas tem coisas que precisam ser feitas lá dentro. Arrumadas, consertadas. Perceba que o profeta manda ela e só os filhos. Porque tem lugar na nossa casa, irmãos, que não pode abrir para muita gente. Eu vou dar um exemplo que eu dei aqui no primeiro culto. Na minha casa eu construí o meu quarto no fundo e tem um banheiro, tem uma suíte lá. Irmãos, o banheiro do meu quarto não é para o vizinho entrar. Não é para o parente ir lá tomar banho. É, irmão? Tem lugar na sua casa de intimidade. E é coisa que você tem que, às vezes até a gente tem que, como se diz, dar o nosso braço a torcer, porque o nosso orgulho quer falar bem alto às vezes. A gente tem que ser humilde. Às vezes até estando certo, tá? Às vezes até estando certo, porque a Bíblia diz para a gente se humilhar diante de Deus e Ele nos exalta. Amém, irmãos? O coração humilde, irmãos, ele sempre recebe a bênção de Deus. Mesmo estando certo. Tem coisa que a gente precisa pedir perdão, tem coisa que a gente precisa liberar, para que Deus venha agir, para que o milagre venha acontecer. Diga aleluia, querido. Entre em casa com seus filhos e feche a porta. Sabe por quê? O versículo posterior vai dizer assim, ó: e derrame as vasilhas que você tem, separe as que estiverem cheias. Conforme as instruções de Eliseu, ela faz, e as vazias começam a se encher. O milagre só acontece quando algumas coisas de intimidade são acertadas, irmão. O azeite só vai jorrar quando aquilo que está errado e na intimidade você acerta diante de Deus. Deus começa a agir. Deus começa a fazer. O milagre começa a acontecer, irmãos. Amém, irmãos? Pastor, mas no caso minha esposa não é convertida, não vem, faça a sua parte. Como servo e serva de Deus. E Deus vai te honrar, irmão. Deus vai te honrar, irmãos. Ah, pastor, mas eu quero que o meu filho venha para a igreja. Meu filho está perdido nas drogas, meu filho está perdido no mundo. Eu queria que ele abrisse o coração. Mas primeiro tenta ver se não tem alguma coisinha que precisa ser consertada. Porque o azeite só vai transbordar. O texto diz aqui que só fez isso quando a porta estava fechada. E só estava eles. Nenhum vizinho que emprestou a vasilha entrou lá dentro. Olha que eles emprestaram muitas vasilhas. Mas ninguém de fora entrou lá dentro. Tem coisa, irmãos, que o pastor vai orar. Para Deus fazer, e Deus vai fazer. Mas tem coisa que você tem que consertar entre você, na intimidade, para que Deus possa fazer. Diga aleluia, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus quer que eu e você, vivamos milagre na nossa casa. Levanta sua mão direita comigo assim, para você não cochilar muito aí, levanta bem alto assim. Diga assim: eu vou viver milagre na minha casa. Amém? Aleluia. Então a viúva seguiu as instruções do homem de Deus. É importante a obediência. Você está ouvindo essa palavra aqui? Essa palavra vem de Deus para o seu coração. O que a gente faz quando a gente ouve a Deus, irmãos? A gente coloca em prática. Amém, irmãos? Senão talvez é mais um culto que você vem, é mais uma palavra que você ouve, e talvez as coisas não mudam. A Bíblia deixa bem claro, no versículo 5, a viúva seguiu as instruções. Em outras versões diz, ela obedeceu ao homem de Deus. E conforme ele falou, o milagre aconteceu, que as vasilhas iam enchendo e o azeite não parava de jorrar. Ou seja, quando há um lugar onde há obediência a Deus, obediência à palavra, a instrução do céu, o milagre acontece. Glória a Deus.
Olha lá, a irmã Silvia deve estar em casa, já está assistindo a gente já. Um abraço, irmã Silvia. Deus abençoe, oramos por você. O milagre acontece, irmãos. Amém, queridos? Quando há obediência, quando há uma direção. Por isso, abra seu coração para ouvir a Deus. Porque assim o milagre acontece. O milagre acontece. Amém? Versículo 5, no finalzinho diz assim, ela diz, traga mais vasilhas. Os filhos responderam, mãe, as vasilhas acabaram. E então, o azeite parou. Se tivesse mais vasilhas, o azeite ia continuar jorrando. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus na nossa vida é assim, irmãos. Sabe, quando a gente está falando aqui de 40 dias de milagre, irmãos, é coisa que Deus vai fazer e é coisa sobrenatural, irmãos. E não é pouca coisa, irmãos. Quantas botijas, quantas vasilhas ela tinha de azeite na casa dela? Quantas ela encheu? Não sei, foi muitas. E se tivesse, só parou de encher, porque acabou. Porque se tivesse 300, 1000 vasilhas, o azeite não ia parar. Mas de uma, Deus fez. Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Quem já viveu um milagre de Deus na sua vida? Você acha que Deus quer ficar só nesse milagre na sua vida? Deus tem muito mais. Não, você não me ouviu. Era para você levantar suas mãos e dizer, Deus, essa é para mim. Eu vou dizer de novo, Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Aleluia! Aleluia! Olha a importância do azeite. O profeta diz, ela vai lá e fala ao homem de Deus tudo o que aconteceu, um milagre que aconteceu na vida dela. E ele responde para ela assim no versículo 7. Agora, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e os seus filhos poderão viver do que sobrou. O azeite é tão precioso, irmãos, que ele era tão valioso naquela época, que ela poderia pegar tudo aquele azeite, vender. A venda dos azeites ia solucionar o problema dela. Ela ia quitar as suas dívidas. E era tanta coisa que Deus fez, que o profeta disse, pode viver do resto, porque vai sobrar e vocês vão conseguir viver do lucro